Amém. Marcos capítulo 16, a partir do verso 9. Nós falamos muito sobre a crucificação de Jesus. Vamos falar sobre algo que Deus ministrou nos nossos corações. Marcos 16, a partir do verso 9. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo esses, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Quando se fala de ressurreição, a palavra ressurreição, neste caso aqui, no caso de Jesus, todo mundo quer falar assim: não, fulano ressuscitou, não. Todos reviveram. Só Jesus ressuscitou. Porque quando se fala de ressurreição, significa que a própria pessoa tem o poder de trazer a vida dela de volta. Então, quem é que tem o poder de trazer a sua vida de volta? Você tem? Nós não temos. Mas Jesus tem o poder de trouxe a sua vida de volta. Trazendo a sua vida de volta, ele disse aos seus discípulos: assim como eu fiz comigo, eu faço com vocês. A Bíblia diz assim, que ainda que seja morto, viverá. Ou seja, é a ressurreição. Quando o Senhor Jesus Cristo buscar a sua igreja, vier buscar a sua igreja, os que estiverem mortos, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro, porque aquele que é o autor da vida e permitiu que aquela pessoa descansasse, vai trazer de volta a vida para ela, e ela vai ressuscitar e vai subir aos céus e vai ter um encontro glorioso com Cristo. Amém? Mas a mensagem hoje é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem é que tem direito de ouvir sobre esse evangelho? Todos têm o direito. Eu sempre digo assim, que todas as pessoas têm o direito. Eu tenho a obrigação. Eu tenho a obrigação de transmitir o evangelho, de dizer para as pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Ele liberta, que Ele abre uma nova porta. Como Ele diz assim, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Isso quer dizer que Deus colocou nas nossas mãos o poder de cura. Ou seja, através da sua mão eu vou curar. O Senhor Jesus Cristo em pessoa, Ele não está mais conosco, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro dos nossos corações. Então, através da nossa mão, Ele faz milagres. Não somos nós que fazemos, mas é através de nós. Vira para a pessoa que está ao seu lado ou atrás de você e diga para ela: você é um agente de milagre. Amém? Você é um transmissor de promessas. Você é uma pessoa responsável por transmitir a glória de Deus, a manifestação do seu poder. Nós somos responsáveis por isso. Amém? Eu quero trazer também
ao seu coração algo que Deus tem ministrado nos últimos anos na minha vida, no meu coração, sobre os homossexuais, onde nós batemos muito de frente. E eu entendo, e eu sempre entendi dessa forma, o que a Bíblia fala sobre isso. Se o Evangelho é para todos, eu queria fazer um exercício aqui e perguntar para você assim: você tem uma grande dívida, um dinheiro muito alto para ser pago. Um homossexual vem até você com muito dinheiro e ele diz assim: eu pago a sua dívida, toda a sua dívida, e te livro desse problema. Você aceita o dinheiro dele? Esse grilinho que fica já é um sinal de que nós temos a dúvida, e na dúvida nós aceitaríamos, não importa quem está dando, é o dinheiro. E nós sempre dizemos assim: nossa, o importante é quem Deus usou para trazer, trouxe, o importante é pagar, resolver o problema. Mas só que essa vida, ela precisa de salvação. Ela precisa de carinho, ela precisa de amor, ela precisa de respeito, ela precisa de tudo isso. A Bíblia condena o pecado. Então pecar, todos nós pecamos. Então se nós olharmos como só isso sendo um pecado, e o nosso não sendo, nós estamos nos colocando na presença de Deus e no lugar de Deus. Mas todos nós somos pecadores. Se somos pecadores, todos nós estamos passíveis de erro. Então, seja o homossexual ou não, você pode cometer pecados, e Deus ele vai nos julgar da mesma maneira. Então, olhando por esse lado, todas as pessoas precisam de refúgio, todas as pessoas precisam de entendimento. A Bíblia condena o pecado. Então o Senhor ele fala assim dentro da sua palavra, em Romanos capítulo 1, que Ele entregou a humanidade ao seu desejo. Então a humanidade tomou um caminho que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. Então começou a se deitar homem com homem, mulher com mulher, e cada um começou, aquele que roubava, rouba mais, aquele que pecava, aquele que prostituía. Então a terra está largada nesse sentido. Então o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma nova mensagem, é uma novidade. Porque o Senhor, antes de Jesus, a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém vai participar da glória de Deus, porque todos pecaram. Então quando Jesus ele vem, morre na cruz, ele inaugura para nós um novo caminho. Então por ele, através dele, nós podemos encontrar a salvação. Então eles foram comissionados a ir ao mundo e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo salva. Você pode dizer isso para todas as pessoas, que Jesus Cristo salva. Você pode dizer para todas as pessoas: Jesus Cristo cura. Você pode dizer para todas as pessoas: Jesus Cristo te liberta. Por quê? Porque nós fomos libertos. Nós estávamos cativos e o Senhor nos libertou. E o Espírito Santo de Deus ele tem ministrado isso no meu coração, para olhar para essas pessoas com carinho, como Jesus olha. Se ele fosse olhar para nós e nos julgar segundo os nossos pecados, aonde nós estaríamos? E aí você abre um leque. Não é só essas pessoas, mas veja quantas pessoas, quantas são, quantas, que cometem adultério, maridos que traem as esposas, esposas que traem maridos, filhos que usam droga, filhos que se entregam à prostituição, filhos que fazem isso. Então a humanidade está dessa forma. Então se a gente se concentrar só em atacar, aí eles usam o seguinte argumento: que nós somos homofóbicos ou que nós somos preconceituosos. É o diabo usando uma palavra para separar o pai do filho. Então ele coloca esse sentimento dentro do coração do pai, ele coloca esse sentimento dentro do coração da mãe, ele coloca esse sentimento dentro do coração de todos. Aí eu te pergunto: a quem é este jovem que está cometendo o pecado ele vai recorrer?
Ele vai recorrer ao mundo, e o mundo está cheio de coisas assim. Então eles vão abrir lá uma portinha para que ele possa entrar. Entra aí, você deita aqui, e aí daqui a pouco você deita e você se prostitui, porque eles vão ganhar dinheiro com isso daí. Então eles abrem a porta. Enquanto o pai e a mãe fecham a porta, o mundo abre as portas para eles. Então nós precisamos fechar a porta do mundo e abrir a porta de casa. É o que Jesus faz com a gente. Ele fecha as portas do mundo e abre a porta da sua casa, para que a gente possa entrar, cear com Ele e se alimentar com Ele. E Ele não vai nos prostituir, Ele não vai usar o nosso corpo para destruição, Ele vai usar as nossas vidas para louvor e glória do Seu nome. Ele não vai usar a sua vida para escândalo, Ele vai usar a sua vida para que você seja um novo agente de quem vai transmitir a sua palavra, para que você diga assim: olha o que eu era e hoje o que eu sou. O inimigo me destruiu, mas o Senhor me reconstruiu para a glória e o louvor do seu nome. Aleluia! Ele é poderoso. Eu estava lendo ontem, esses dias, Deus falou para mim, cidades de refúgio. Eu acho muito interessante cidades de refúgio. Deus começou a ministrar no meu coração, cidades de refúgio. Inclusive, existe uma igreja chamada Cidade de Refúgio, é uma igreja de homossexuais, onde a Lana Roder, que era uma mulher casada, é pastora lá. Por quê? Porque se ela entra dentro de uma Assembleia de Deus, se entra dentro das nossas igrejas tradicionais, ninguém aceita as pessoas, então joga tudo para fora. Então alguém vai ter que abrir uma porta. Amém? Alguém vai ter que abrir uma porta. Então a cidade de refúgio daquela pastora lá, aquela deputada que matou o marido, como é que é o nome dela? A Flor de Lis. O nome da igreja dela lá também tem um slogan, cidade de refúgio. Por quê? Porque lá são os assassinos, são as pessoas que usam drogas, as pessoas que vendem drogas, aqueles que querem mudar de vida, eles correm tudo para lá. E aí você coloca a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus não aceita essa daqui, não aceita aquele ali. Então nós, como crentes, nós ficamos meio com os nossos olhos voltados para o mundo e esquecemos de olhar para Deus, de como Deus olha na sua infinita e gloriosa misericórdia. No livro de Números 35, o Senhor fala assim, que Ele disse para Moisés separar 6 cidades de refúgio, 3 ao norte e 3 ao leste da sua cidade e da terra onde eles estavam possuindo. Aí nós começamos a ler por que Deus pediu para separar 3 cidades ao leste e 3 cidades ao norte. Qual é o sentido disso? O Senhor, Ele fala assim, para que todo aquele que for um assassino confesse, e alguém quiser matá-lo, ele corra para lá para o refúgio. Ou seja, aquele que é culpado, corra para o refúgio. E quando Josué, no capítulo 20, ele toma posse da terra, Deus ordena para Josué, separa as cidades, cidade de refúgio, para que se o homem, ele cometer um erro, cometer um assassinato, ele deveria ser réu de morte, mas que ele corra, que ele procure o refúgio, e aonde ele chegar nessa cidade de refúgio, ninguém ali o condene, mas que ele tenha vida para esperar o tempo certo do julgamento. Olha que coisa interessante. Eu comecei a analisar assim, falei, Senhor, como o Senhor pensou em tudo, e Ele não fala que o homem é inocente do erro que ele comete. Ele fala que ele precisa de uma solução, e Ele trata para os seus, para o mundo. E quando Ele fala de norte a sul, de norte e leste, Ele fala para o lado que ele correr, ele vai ter solução. Então você observa assim, olha, ele foi para a direita, se ele continuar à direita, ele vai encontrar uma cidade de refúgio, ele vai encontrar alguém que o abrace, ele vai encontrar alguém que cuide dele. Se ele for para a esquerda, ele vai encontrar um refúgio, ele vai encontrar alguém que o abrace, que cuide dele.
Então Deus, ele começou a pensar em todas as coisas. Assim nós também hoje temos a igreja. Nós colocamos o slogan, um abrigo no deserto. Para que serve o abrigo? Para te cobrir, para que você esconda no sol, para que você tenha um alimento, para que você seja cuidado. Você chega aqui dentro dessa igreja, não importa a quantidade de pessoas, você sai alimentado pela palavra de Deus, e sendo alimentado, você sai daqui com um novo ânimo. Existe uma esperança para mim. Eu não preciso me perder, eu não preciso me jogar no mundo. Eu tenho um refúgio, eu tenho um lugar onde eu posso sair. É um abrigo, é onde eu vou me restabelecer. É como o bom samaritano, a Bíblia diz que ele leva ele para uma estrebaria, para um lugar onde aquele homem ferido pudesse ser cuidado. E a visão que a gente tem do bom samaritano é que ele é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele vai e socorre aquele que está caído, ele pega aquele que está caído, ele passa um óleo da unção sobre ele põe ele sobre a sua cavalgadura, ele socorre aquele homem que está caído e leva ele até uma estalagem, a um lugar onde ele pudesse ser cuidado, e ainda diz para o dono daquela estalagem: aqui está o dinheiro de 2 dias, mas se porventura ele demorar mais tempo, eu vou embora, mas quando eu voltar, eu te retribuo, eu faço por você aquilo que você fizer por ele. Isso que Deus quer dizer para mim e para você. Não importa o tempo que você está trabalhando para Cristo, isso serve muito para nós que estamos como pastores. Não importa o tempo que você gastou com cada vida, quando eu voltar eu te recompenso. Jesus, quando ele voltar, ele vai nos recompensar por todo esse trabalho. Nós levantamos cedo para vir aqui, para cultuar a Deus. Vocês vieram, então o Senhor fala: dê alimento para eles. Então eu dou alimento. Então esse tempo que Deus usou a minha vida, quando ele retornar, ele vai restituir. Ele fala: aqui está a recompensa pelo seu esforço. Então, se nós estamos falando de um lugar de refúgio, a Giovanici é um lugar de refúgio, aonde você possa correr. Eu gosto muito disso, de lembrar disso. Como é gostoso você ter alguém que te defende. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já falei sobre isso várias vezes, que quando os meninos na escola queriam me pegar, quando meu irmão chegava, acabava tudo, e eu encostava perto dele assim, ninguém chegava perto, porque o negócio era comigo: se você for bater nele, vai bater em mim primeiro. E é muito bom quando a gente corre para Cristo, porque quando você encosta nele, ele olha para o seu adversário e diz assim: agora não. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, eu entendo assim que ela foi pega de propósito, porque aonde ela foi pega era um lugar próprio para o que ela estava fazendo. O problema era o homem que estava deitando com ela. Vamos dizer assim, que ele tinha compromisso, ela não tinha compromisso. Mas os homens foram lá de propósito, querendo experimentar Jesus, foram lá e pegaram aquela mulher e levaram até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus faz um risco no chão, e aqueles homens todos pegam pedra, prontos para tirar a pedra nela. E Jesus pergunta para eles: aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Porque Jesus conhecia o pecado de cada um. Como que você vai atirar a pedra em alguém se você também é pecador? Como que você vai falar do outro se você também faz errado? Então, quando ela é jogada na presença de Deus, quando nós somos lançados diante do Senhor, o inimigo, ele pode até estar com as pedras na mão, mas ele não pode mais jogar. A partir do momento que você se refugia em Jesus, o diabo não tem mais o poder sobre a sua vida. Por isso que ele fica o tempo todo tentando tirar você de perto de Cristo. Porque se você estiver perto de Cristo, ele não pode se aproximar. Amém? Amém, queridos? Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais o diabo não pode nos tocar. Porque ele não tem poder. Então ele precisa ficar fazendo: oh, vem aqui, de longe. De longe.
E Deus te abraçando ali, dizendo assim: espero que você resista. Eu espero que você não vá, porque você está guardado. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no momento de dificuldade. Ainda que as águas rujam, espumejem pela sua braveza, ainda que tudo isso aconteça, há uma cidade que alegra o coração de Deus e o nosso coração também. Há um lugar que Deus preparou para nós, uma cidade de refúgio, uma casa de refúgio, uma casa de recuperação, uma casa onde você possa entrar. Como é delicioso você poder chegar dentro da sua casa e falar assim: eu estou com fome, se assentar mesmo, ir ao fogão, preparar o que você quer comer, se sentar, porque você chega naquilo que é seu, é a sua casa, é o seu refúgio. E quando você vai dormir, você fala assim: Senhor, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então é o Senhor que nos faz habitar em segurança. Se o som está muito alto, põe um louvor lá, enfrenta o diabo com o seu louvor, e o nome do Senhor será glorificado. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque eu já fiz muito isso. Inclusive teve um sábado que eu vim aqui, quando o Marco colocou na sexta, né? Aí eu vim aqui no sábado e comecei a limpar, arrumar alguma coisa. Aí os meninos botaram uma caixa grandona. Aí eu falei: tá bom. Eu tinha trazido o tablet, peguei o tablet, coloquei aqui, peguei o som, aumentei no último. Aí eu peguei, fiquei aqui dentro. Aqui dentro o som é alto, então você não ouve nada lá de fora. Você não ouve nada, você está guardado. Se o problema é aquela música, você não está ouvindo nada. Mas aí eu peguei e saí lá fora, eu percebi que o som dele era muito mais alto, muito mais potente do que o meu. Aí eu olhei assim, fui lá, mexi no carro, tudo, porque eu fui lá só para ver. Mexi no carro, tudo, e voltei. Aí eu falei: tem que ficar aqui dentro, porque lá fora o som dele é maior, estava até meio abafado aqui. Aí quando eu peguei, eu falei assim: já terminei o que eu ia fazer, eu vou embora, né? Aí quando eu desliguei aqui, eu ouvi desligar lá, desligou. Pegou a caixa e foi embora. Glória a Deus. Morei numa casa onde era um muro assim, e o vizinho colocava aquelas músicas do El Chan. Eu não suporto até hoje. Minha filha lembra até hoje. Que ela estava dançando o El Chan, deu uma chinelada na bunda dela, ela lembra até hoje. Cara pequenininha, tinha 5, 6 anos. Aí eu colocaram aquele som, Mamonas. Ai, Deus me livre, aquilo entrava aqui assim, me embrulhava. Aí na época era só disco, né? Só louvor de disco. Peguei o som assim, coloquei, virei a caixa para a janela, abri o vidro da porta, coloquei a caixa Aí eu até esqueci o louvor lá tocando tudo. Aí eu falei: vou abaixar um pouquinho. Quando eu abaixei, não tinha mais nada. Eu que estava fazendo barulho. Eu que era barulhento. Então Deus, ele elabora para nós as suas armas para que a gente vença. Nós temos como vencer todas essas barreiras que o diabo tem estabelecido. Uma coisa que me chamou a atenção, lendo, né? Foi que no livro de 1 Reis, vê lá se você consegue abrir. 1 Reis, capítulo 1. Primeiro Reis, né? Primeiro. Falar direito, senão o professor do seminário briga com a gente. 1 Reis, capítulo 1, versos 50 e 51. Versículos 50
50 até o 53. Amém? Quando se fala de altar, a Bíblia diz assim que Deus estabeleceu que eles construíssem um lugar onde era oferecido o holocausto. Então esse lugar onde era oferecido o holocausto, porque tinha a aspersão, a bacia onde cortava o pescocinho do cordeiro, e esse sangue era aspergido. E o altar do sacrifício era onde a carne era assada, não era churrasco. Ele tinha 2 metros de largura, acho que é isso, 2 metros de largura, por 1 de altura, 1 e pouco de altura. Então ali era colocado o cordeiro para ser queimado, a carne ia ser queimada ali. E aquela fumaça subia para o alto. Só que aquela fumaça dentro do tabernáculo, ela tinha um sentido. E Deus, ele provava aquele cordeiro, aquele sacrifício, ele morria por causa do pecado do povo. Ele era sacrificado em lugar do povo, porque o povo cometia pecados. Então, uma vez por ano, aquele cordeiro era levado lá e queimado. Nesse altar, ele tinha 4 pontas. E essas 4 pontas, elas são denominadas norte, sul, leste e oeste. É como se a justiça de Deus tivesse que abraçar e abranger os 4 cantos da terra. Quando você lê lá que ele ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide por toda a terra, os 4 cantos da terra, e anuncie o amor de Jesus Cristo. Então essas 4 pontas, cada ponta simbolizando um grupo de 3 tribos de Israel. Então tudo estava dentro desse contexto. Então quando alguém em pecado corresse até esta ponta, era também um lugar de refúgio. Quem já brincou de Pix? Não é o Pix de hoje, não de mandar dinheiro, é aquele Pix mesmo. Vamos brincar de Pix-Conde ou Pix, né? Então o que você corria? Tinha um ponto aonde você, se você tocasse, ali você não poderia ser tocado. Então, às vezes as pessoas brincam hoje, as crianças brincam, mas elas não sabem o fundamento, nem eu sabia. Mas depois, quando você começa a ler, quando eu chamei um jovem de corno, aí ele achou ruim. Eu falei, não, você não sabe o que é corno. Corno é um ponto de refúgio. É lógico que ele entendeu errado, né? Mas você está me chamando de corno? Não, aqui corno é aquele chifre do altar. Então todo mundo que corresse até ele e segurasse nele, ele não precisava ser punido, ele estava guardado, era um refúgio. Então tinha o sacrifício do cordeiro, a fumaça subia, Deus experimentava aquela fumaça, aprovava ou reprovava. Então a oferta não podia ser de qualquer jeito. Então tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, para ser sangrado. O seu sangue seria aspergido e a carne seria assada. Aquela fumaça chega às narinas de Deus e Deus aprova o sacrifício. Nosso louvor hoje é esse sacrifício. Por isso que a gente, quando louva a Deus, o nosso louvor tem que chegar diante de Deus com sinceridade, com cheiro suave às narinas dele. E quando ele percebe que o nosso louvor agradou o seu coração, aí a sua alegria é a nossa força. Amém? Deu para entender? Então, se você fizer Deus feliz, você está forte. Sem entristecer ele, a gente fica fraco. Amém? Então, nessa passagem aqui, um homem chamado Adonias, ele temeu o rei Salomão. Temendo ao rei Salomão, ele precisava, vamos colocar assim, que ele precisava de uma palavra do rei que fosse favorável a ele, porque ele era culpado. Nós estamos falando de culpa, nós estamos falando de cidade de refúgio, nós estamos falando de Jesus que perdoou os nossos pecados, e ele era um homem culpado, mas só que ele precisava de um julgamento justo, não da morte. Porque se você levar a lei à risca, você precisaria fazer olho por olho, dente por dente. O homem foi lá e matou. Então o que ele tem que fazer? Tem que morrer também.
mas a misericórdia e o socorro é esse. Então a Bíblia diz assim: porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá na terra, porém, se achar nele maldade, vai morrer. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Mas o que ele fez? A Bíblia diz assim, aqui não relata, mas quando você começa a se aprofundar nesse texto, você vê que ele se agarrou. Ele se agarrou ao altar de sacrifício. Ele se pegou de tal maneira. A minha mãe, quando ouvir isso, ela vai ficar feliz. Minha mãe, uma vez, quando ela começou a bater nas crianças, o meu pai, quando ele ia bater, eu desmaiava. E a minha mãe, eu me escondia. E teve uma vez que ela foi me bater, e eu entrei debaixo da cama. E a cama tem o quê? Tem as grades. E quando ela começou, ela pegou o cabo de vassoura, pegou a vassoura e começava a fazer assim embaixo da cama. O que eu fiz? Eu me agarrei na estrada e subi. E ela passava, ela passava o cabo da vassoura no chão assim e não pegava de mim, porque eu estava agarrado. Aí o que aconteceu? Ele chamou o meu irmão mais velho e ela falou assim: vamos levantar a cama. Quando levantou a cama, eu estava agarrado. Eu estava agarrado naquilo ali. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria apanhar. Eu não queria morrer depois. Eu não queria sofrer o castigo. Então quando alguém se apega dessa forma assim, você fala assim: meu Deus do céu, eu preciso me apegar aqui, porque eu não quero sofrer a consequência. Só que você precisa correr para quem vai te salvar, para quem vai te ajudar. Não, se você correr para quem vai te castigar, você vai cair no laço. Mas você precisa correr para quem vai te salvar, para quem vai te ajudar, para quem vai te libertar. Você tem que correr para Jesus Cristo. Nós não temos a quem recorrer. Na sexta-feira, quando a médica fez o relato dela, eu disse assim: eu tenho que me apegar a Cristo. Minha cunhada perguntou ontem: Misa, o que você acha? Eu falei: eu não acho nada, eu estou apegado à esperança. Eu já tinha lido esse texto. Eu falei: eu estou apegado em Jesus Cristo. Eu abracei a Cristo. Como aquela mulher de fluxo de sangue, ela se aproximou de Cristo. E eu quero ser abençoado, como Jacó e o anjo. Você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Ou seja, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus de tal forma que a gente abraça Jesus assim: Senhor, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não der o que eu vim pedir. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não fizer essa grande obra na minha vida. Eu não vou sair da sua presença enquanto o Senhor não tocar no meu alvo de oração. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não encher isso aqui de novo. Amém? Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ver a minha sobrinha curada. Mas só que ela precisa ser curada e depois seguir a Cristo. Então o trabalho é de ver ela curada e depois seguir a Cristo. Há uns dias atrás eu perguntei para ela assim: você já aceitou Jesus? Ela falou: já. Eu falei: com quem que você aceitou Jesus? Ela falou: com você mesmo. Há mais de 20 anos atrás. Eu falei: então vamos renovar essa aliança? Ela falou: vamos. Eu falei: então vamos, repete comigo. Eu comecei a orar junto com ela. Aí eu falei assim: nossa, as lágrimas veio até nos olhos. Eu falei: puxa vida, isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo feito. Passa o tempo, o diabo vem e arranca e leva, cria modas, cria moldes e arrasta para longe, mas Deus, Ele sempre traz de volta, para que o nome dEle seja glorificado. E nós passamos uma situação que eu falei para minha cunhada ontem. Falei: isso eu vou falar, um gosto.
Na sexta-feira ela ia ser transferida para o hospital de Itapevi para fazer um exame. E a gente estava brincando com quem ia na ambulância. Aí a minha cunhada falou assim: eu só abro exceção para minha irmã, a Néia, só se a minha irmã for, porque caso contrário eu não abro exceção para ninguém. Aí eu cheguei e falei para ela: nem para mim? Ela falou: nem para você, só para minha irmã. Se minha irmã não for, é eu que vou. Eu falei: tá bom então. Quando deu 5h30 da tarde, a médica chamou: preciso falar com 2 parentes da família. Aí ela chegou e estava na porta assim, ela falou: eu vou. E quando ela olhou para trás assim, eu fui junto, né? Meu cunhado também. Aí meu cunhado já virou para mim e falou: ô Miso, eu não vou não. Aí a minha cunhada virou para mim e falou: ô Miso, você vem comigo. Eu falei: na ambulância eu não podia, mas já estou aqui dentro. Aí entrou, levou a gente para uma salinha para fazer aquele relatório triste lá pra gente. Aí depois que a médica terminou, eu perguntei para ela assim: a gente pode ver a Mariana? Aí a médica falou assim: eu vou ver, porque ela vai subir para a UTI, então nós vamos ver como é que está o procedimento. Se não tiver procedimento, eu dou um jeito de senhora entrar, de vocês entrarem, né? No caso a mãe ou eu. Aí a médica falou assim: e quem que vai entrar? Eu virei para a mãe e falei: a mãe, né? Aí a mãe falou para mim assim: não, entra você. Na ambulância não podia, mas aqui dentro eu posso. Louvado seja Deus. Aí ontem eu cheguei e falei para ela: viu o que Deus fez comigo? Na ambulância eu não podia ir, mas Deus me pôs lá dentro para me orar junto com ela. Foi glória a Deus. Aí foi: é isso aí, Deus fiel. Amém? Então nós estamos apegados a Cristo. E quando ela me perguntou o que eu achava, eu estou apegado à esperança que é Jesus Cristo. E nós temos que nos apegar a Jesus. Você pega a Jesus, viu? Você pega a Jesus. O pastor, ele pode falar um monte de coisa, mas ele não é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Eu posso chegar aqui e trazer uma mensagem maravilhosa, mas eu não sou Deus. Só Deus. Eu estou falando de alguém que pode, alguém que faz. E eu estou falando com certeza, com convicção. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. Ele faz coisas assim para as nossas vidas que nós não temos ideia. Essa que é a grande realidade. Nós não temos ideia do poder de Deus. Assim como nossos neurônios têm 80 milhões e a gente não usa 1%. Então, se nós poderíamos ser muito mais inteligentes do que nós somos, assim é o poder de Deus, que a gente não consegue usufruir de 100% do seu poder, porque o seu poder, ele excede todo o nosso entendimento. A sua graça, a sua glória excede a tudo aquilo que a gente tem conhecimento. Então, ali em Marcos 16, ele diz que a ressurreição, fala da ressurreição de alguém que tem o poder de devolver a vida para si mesmo e também devolver a vida para outros. Então nós temos um Deus que tem todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra, e tudo que existe no mundo se sujeita a Ele. E a sua palavra nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então vamos nos sujeitar, vamos nos apegar àquele que pode trazer para nós o nosso socorro, pode trazer para nós aquilo que nós estamos esperando. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, e vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele é a nossa cidade de refúgio, Ele é o nosso altar onde podemos nos apegar, podemos agarrar mesmo e celebrar ao Senhor. Amém? Que todos nós tenhamos um dia abençoado, de boas notícias. Amém? Porque daqui a pouco nós vamos ter boas notícias em nome de Jesus, não é? Que na sua casa, a sua mesa esteja abençoada. Que hoje, em nome de Jesus, o som do homem quebre. Pastor, vai ter que quebrar o som e o gogó, porque não, cantar ele não canta nada. Ele canta por causa do som. Desliga o som que ele não canta. Não, vai.
Você crê? Eu creio. Você crê quanto? Senhor, a tua serva precisa de um momento de paz. Não que isso te perturbe. Isso não te perturba. Isso te atrai. O diabo usa para atrair a sua mente. Amém? E você fica lembrando. E com isso você fica revoltado porque você não quer trazer isso de volta à sua mente. Né? Então, Senhor, olha o instrumento do diabo que ele está fazendo. Salva ele para a glória e louvor do teu nome. Que esse som dele só toque louvor, Pai. Eu vou jogar uma praga nele hoje. Que ele só toque louvor, Jesus. Só louvor. Ele seja o mais convertido desse bairro. Amém? Não? Tem alguém que vai ser mais convertido que você aqui? Não. Mais que eu, não. Tenho certeza. Amém? Que o Senhor entre com a providência. Amém? Nós já fizemos culto à noite aqui, que ficou esse barulho aí o tempo todo, né? Atrapalha. Então imagina você ficar. Esse som aí na mão de Deus vai ser uma bênção. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos colocar esses pedidos de oração, Pai amado, que estão escritos. Queremos colocar, Senhor amado, esta situação da vida da irmã Gislene também, ali do seu lar. Pai amado, queremos colocar a vida da irmã Vilma, Senhor amado, sua família. Queremos colocar este lugar diante de Ti, ó Pai. Queremos clamar, Senhor amado, a Tua misericórdia. O seu prazer é salvar as vidas, Pai. Então salva, Senhor amado, a todos aqueles que nos ouvem. Senhor amado, vai ao encontro deles, cria situações, ó Pai, para que ali, ó Deus querido, para que ali o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Pai. Dirija, Senhor amado, encaminha, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, esses lugares, Pai. Fortalece, Senhor amado, a vida, Senhor amado, da irmã Gislene, Pai. Senhor amado, cobre ela com teu sangue, reveste ela com teu poder e manifesta, Senhor amado, sobre ela a tua glória, em nome de Jesus. Senhor amado, neste momento nós vamos sair daqui, nós vamos para os nossos lares, ó Pai amado, que tenhamos um dia de domingo abençoado, uma tarde abençoada, um dia de boas notícias, de boas novas, e o teu nome sobre nós seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Eu vou deixar isso registrado aqui, gravado. Sabe por que ele põe o som? Porque ele não gosta de pessoas perto. Tudo que irrita as pessoas. Então ele coloca porque ele gosta de se sentir sozinho e dominador. Estabelecer o seu reino. É igual o leão, ninguém chega perto. Mas Deus ele vai quebrantar e vai quebrar para a glória do nome dele. Amém? O prazer de Deus é salvar. Amém? Então às vezes começa a encher o quintal de muita gente. Ah, mas era tão bom quando estava tudo sozinho. Se você quer uma casa sozinho, você vai para uma casa sozinho. Se você quer liberdade, se você quer tranquilidade, então você vai para o sítio. Amém? E lá no sítio não leva o estilingue, porque lá tem passarinho que vai cantar. Vai ter um monte de bicho lá. Então, ou você aprende ou aprende. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Pode pegar a fila para cumprimentar o pastor. Amém? Não vai embora sem cumprimentar ele. Em nome de Jesus.